Olá pessoal, aqui é o canal Valnei Andrade HQ. Hoje, pessoal, estaremos falando a respeito da história de personagens negros nas histórias em quadrinhos, ou seja, heróis negros nas histórias em quadrinhos, qual foi o primeiro dele que surgiu e como desencadeou até chegar no filme do Pantera Negra. E antes de começar a discorrer esse vídeo, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal Valnei Andrade HQ, porque isso muito nos ajuda a fazer nós alcançar mais pessoas interessadas no conteúdo. Primeiro herói negro é Lothar, de Mandrake, o Mágico, de 1934. Servo do mágico Mandrake, desenhado por Lee Falk, ele caçava criminosos em seu tempo livre, vestido com uma túnica de pele de leopardo e com um chapéu típico turco. Lothar, que falava um inglês acidentado, dava ao mágico a força muscular necessária para confrontos físicos. Em 1965, Lothar foi modernizado e, como companheiro do mágico, falava inglês corretamente e vestia uma camisa, embora muitas vezes com estampas de animais. O personagem Ébano Branco também era o principal ajudante de outro herói. Em 1940, Will Eisner o apresentou no quadrinho The Spirit. Seu nome era um trocadilho racista. Sua aparência exterior, com os olhos grandes, brancos e lábios grossos avermelhados, bem como o uso de gíria, fizeram dele um exemplo perfeito de uma representação racista e estereotipada de negros na cultura dominante das histórias em quadrinhos. Mais tarde, Eisner afirmou que tinha desenhado deliberadamente o personagem dessa maneira e que ele correspondia ao humor da sociedade da época, ou seja, de 1940. Mudança gradual de papéis. No final da década de 1940 e durante os anos 50, os personagens negros evoluíram de ajudantes úteis de heróis brancos para protagonistas únicos. Em 1947, foram publicadas as Aos Negros Comics, a primeira revista conhecida criada exclusivamente por artistas afro-americanos, mas que também circulava apenas no seio da comunidade negra e não chegava ao grande público. A edição única apresentou histórias individuais, entre elas a de Asen Harlem ou de Lion Man, que são considerados alguns dos primeiros super-heróis negros de histórias em quadrinhos. Em 1954, a série em quadrinhos Contos da Selva foi publicada pela Atlas Comics, a antecessora da Marvel Comics. Com ela nasceu a primeira estrela negra do grande público na revista em quadrinhos intitulada Waco, Príncipe dos Bantu. Waco era um chefe tribal africano inteligente e esclarecido que muitas vezes teve que defender sua posição de liderança e proteger seu povo do perigo. Tradicionalmente, ele carregava uma lança e um escudo tribal. O primeiro herói afro-americano com sua própria série em quadrinhos de mesmo nome, ou seja, 2 edições, foi Lobo, de 1965, publicado pela Dell Comics. O pistoleiro lutou contra criminosos no Velho Oeste. A série foi rapidamente desconstituída devido a rumores de que muitos vendedores haviam rejeitado os quadrinhos. No final da década de 60, o primeiro super-herói afro-americano apareceu em uma história de quadrinhos convencional, Falcão, nome real do personagem Samuel Wilson. Ele que voa com asas mecânicas e pode controlar os pássaros por telepatia, foi apresentado por Stan Lee e Gene Colan em 1969, em Capitão América. O Guardião
do Harlem chega a usar por um tempo o traje do Capitão América. No final dos anos 60, as editoras de super-heróis tinham notado que estariam se dedicando completamente a um certo público de leitores, se não permitissem a aparição de super-heróis negros, figuras de identidades que seriam completamente normais se pensarmos economicamente e dissermos que queremos que crianças negras também leiam nossos produtos. Início do movimento Blaxploitation. Na década de 70, o gênero de filmes Blaxploitation, filmes protagonizados e realizados por atores e diretores negros, principalmente para o público afro-americano, influenciou a literatura de revistas em quadrinhos, com sua autoconfiança fortalecida pelo movimento dos direitos civis dos anos 60. Os heróis e heroínas negros conquistaram na época as salas de cinema com filmes explicitamente de baixo orçamento que frequentemente tematizava a realidade dos guetos negros. Esse desenvolvimento continuou nos quadrinhos, o que produziu predominantemente estereotipos de gangsters de gueto unilaterais, como Luke Cage em 1972. Cage, um ex-presidiário com força sobre-humana e pele quase indestrutível, foi o primeiro super-herói negro a ter a sua própria série de quadrinhos. Os anos de 1970 também viram o aparecimento dos primeiros super-heróis negros. Núbia, de 1973, a irmã gêmea perdida da Mulher Maravilha. Tempestade, de 1975, que nasceu com habilidades sobre-humanas e pode controlar o clima, como uma mutante. E Abelha, de 1976, como parte dos Novos Titãs. Desde os anos 80, as equipes de super-heróis eram difíceis de serem concebidas sem um personagem negro, e os desenhos dos personagens eram muito mais diversificados. Apenas em 2011 houve um super-herói negro no primeiro esquadrão, em vez de branco, como Peter Parker, cuja série de quadrinhos também continua. A Marvel Comics criou o personagem Miles Morales, que, com ascendência hispânica, se tornou um Homem-Aranha alternativo. O gênero de quadrinhos americano original, no qual os super-heróis correspondem ao protótipo de homens brancos, patriotas, parecem estar mudando cautelosamente. Agora vamos falar um pouco sobre Pantera Negra e os futuros dos heróis negros. O mais famoso e primeiro super-herói negro, literalmente com capacidades sobrenaturais nos quadrinhos tradicionais americanos, é o Pantera Negra. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, ele apareceu pela primeira vez em 1966 como personagem coadjuvante nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, publicado pela Marvel. Pantera Negra, cujo nome verdadeiro é T'Challa e tem uma mente brilhante, reflexos sobre-humanos, força, capacidade de curar feridas, é o rei de Wakanda, uma nação fictícia, altamente desenvolvida e afrofuturista. Por ele ter aparecido na fase final e ao mesmo tempo no auge do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, mesmo antes do Partido dos Panteras Negras, o super-herói sempre foi entendido como uma mensagem política. No entanto, ele só conseguiu sua própria série de quadrinhos em 1973 pela Jungle Action. Mais de 4 décadas depois, em 2018, Pantera Negra entrou nas salas de cinema sob a direção de Ryan Coogler, o primeiro diretor negro de um filme da Marvel. Bem, pessoal, então um pouquinho aí da história dos personagens e heróis e heroínas negros, né, nos quadrinhos, desde lá de Lothar até aqui, Pantera Negra,
né, nos cinemas. Está aqui um resumo rapidamente sendo contado pelo canal Valnei Andrade HQ. Espero que vocês tenham gostado e deixe seu like e continue, né, nos acompanhando no YouTube. Até a próxima.